Boa noite, meus queridos, minhas queridas, que estão sempre comigo nas minhas lives. Minhas espectadoras, meus espectadores, boa noite. Acabei de chegar da igreja, de um culto de ceia. Estava maravilhoso o culto. E eu pude participar da ceia do Senhor. E isto para o cristão é algo que não tem preço. Participar da ceia do Senhor é algo que não tem explicação. É muito nobre, é muito santo, é muito... Vale a pena Deus ter nos preparado para podermos participar da ceia do Senhor. Porque nós sabemos pela Bíblia que nós temos que estar preparados, tomar cuidado, orar, nos auto assim avaliar, fazer uma autoanálise na nossa vida espiritual, como ela está, para que possamos participar da ceia do Senhor. Embora o cristão que é realmente cristão, o cristão, quando eu digo cristão, inclui as mulheres. O cristão que realmente tem sido verdadeiro perante Deus aqui na terra, ele sempre vai estar preparado. Porque o homem e a mulher de Deus que tem cuidado da sua moral, da sua reputação aqui na terra, do seu viver aqui na terra, a mulher e o homem que realmente serve a Deus em espírito e em verdade, a gente sempre vai estar preparado, né? A gente sempre vai estar preparada, porque normalmente a gente já vive em comunhão com Deus, não perfeitos. Eu gosto muito de citar isso. Somos imperfeitos, somos falhos, errantes, somos pecadores. Porque ainda que Jesus está conosco, nós temos uma dificuldade muito grande em viver até mesmo uma vida sem pecado. Não tem como, porque nós ainda estamos nesta carne aqui, nós ainda estamos em um corpo carnal, em um corpo terreno, onde só o pecado do princípio, só o pecado que já vem lá dos nossos primeiros pais, que é Adão e Eva, esse é o pecado original. Só esse pecado já nos faz imperfeitos. Só esse pecado já indica para mim, indica para você, que nós precisamos do perdão de Deus. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, eles deixaram ali uma marca. Infelizmente, né? Mas ali ficou a marca do pecado. O erro dos dois em não obedecerem à ordenança de Deus. Então já nascemos com o pecado original. Já precisamos de Jesus para perdoar esse pecado. E imagine nós vivendo dia após dia, momento após momento, andando aqui nesta terra, sendo ainda carne, sendo ainda de uma estrutura terrena. Você acha que nós não pecamos? Agora é bem claro, os pecados são naturais, os acontecimentos são naturais, porque somos carnais ainda. Mas nós temos que vigiar muito.
nós temos que pedir muito para Deus, para Ele nos dirigir, para Ele nos abrir o nosso entendimento, né, espiritual, para vermos o que é pecado, para nós corrermos, fugirmos do pecado. Porque há coisas que realmente acontecem se nós não vigiarmos. Se nós não estivermos assim bem ligados mesmo com o trono, não estivermos bem ligados mesmo com Deus lá no céu, corremos o risco de cair, de pecar, porque somos pecadores ainda. Embora Jesus já nos lavou com o sangue dele, nos tirou do mundo, ele já nos escolheu para sermos filhos dele, mas filhos que ainda podemos pecar. Agora cabe a nós, né, amados? Cabe a mim, a você, vigiar nos seus atos. Cabe a nós observar, porque nós sabemos o que é pecado. Nós sabemos o que vem infringir a lei de Deus. Nós sabemos o que acontecimentos, atitudes, olhares, palavreado que vai contrariar o que a Bíblia nos ensina. E isso é um pecado bem assim que nós já sabemos. E nós temos que pedir para Deus, para Ele nos sustentar diante da presença dEle. Para o próprio Deus nos sustentar diante dEle, diante do povo, com santidade de vida. Nós carecemos de Deus, nós dependemos de Deus para todas as coisas. Ele nos criou, e nos criou com uma finalidade. Era para nós vivermos eternamente, sem nunca morrermos. Esse foi o plano de Deus para nós, seres humanos. Quando Ele escolheu fazer Adão e também Eva. Quando Deus escolheu fazer esse casal, o plano de Deus naquele dia era que vivêssemos a partir de gerações que gerariam de Adão e Eva. O plano de Deus era vivermos em santidade de vida, sem nunca morrermos, sem nunca pecarmos, sem nunca termos uma dor sequer. Mas o pecado, a desobediência de Adão e Eva, desobedeceu a Deus. E é o que está acontecendo hoje com muitas vidas. Não obedecem a Deus. A gente prega, a gente fala, os pregadores, as pregadoras, homens, mulheres de Deus pregam, e as pessoas parecem que não querem dar ouvido àquela voz que vem do coração de Deus para cada pessoa. É o que acontece hoje. E Adão e Eva lá, eles não deram ouvido, principalmente Adão, que era o cabeça. Deus avisou ele daquela árvore, não coma. Então, quando Eva tinha sido atraída pelo engano daquela serpente que enganou Eva no Éden, quando Adão chegou, era para ele ter lembrado, como cabeça da mulher, era para ele ter dito: não, mulher, eu não vou comer, porque Deus me avisou que daquela árvore não era para nós comermos, não era para nós tocarmos. Não vou querer não, essa fruta aí que você está oferecendo para mim, que é da árvore, a qual estava ali como uma árvore plantada por Deus, que não era para eles tocarem no fruto daquela árvore, mas eles desobedeceram. Tá vendo? Adão esqueceu da ordem de Deus. E nós somos falhos. Nós adquirimos esse pecado original dos nossos primeiros pais, que a Bíblia nos ensina que é Adão e Eva.
Eva, mãe de todos os filhos. Então, amados, quando nós lembramos lá de trás, Adão e Eva, não tem por onde nós negarmos que nós não somos pecadores. Não tem como nós nos defender e dizer, mas eu não sou pecadora, eu não sou pecador, eu faço tudo certinho. Já nascemos em pecado, infelizmente. Mas por falta de um que não obedeceu o recado de Deus, que foi Adão e Eva, por causa deles nós viemos a ser também atingidos por esse pecado, a desobediência. E a partir dali, os filhos que vieram, as famílias que nasceram, tiveram muitos problemas. E não é diferente hoje. Depois de... Desde a fundação do mundo. Pecado, geração em geração. Ao ponto de Deus olhando do céu um dia. E ele viu que não tinha mais como. Eram muitas vidas pecando. Eram muitos os pecados terríveis que as famílias que foram gerando após Adão e Eva, só vinham tendo problema, só vinham fazendo coisa errada, pecando. E Deus olhando do céu, os anos foram passando e a multidão do povo pecavam mais e mais. E eles naquele tempo ofereciam holocaustos a Deus por causa dos seus pecados. Naquele tempo eles pegavam um pombinho que tinha que ser perfeito, um carneirinho que tinha que ser perfeito. Todo animal que era oferecido a Deus através daquele holocausto tinha que ser um animal perfeito. Já era a representação de alguém que um dia ia morrer por nós para pagar os nossos pecados. E esse alguém seria puro e perfeito, que era Jesus. Naquela época já que apresentavam a Deus o povo aqui da terra, os seres humanos, apresentavam a Deus o seu holocausto, o seu sacrifício para perdão dos seus pecados. Por que tinha que ser perfeito o animalzinho? Porque Jesus que viria, ele era perfeito, ele é perfeito, sempre foi perfeito. E naquele tempo em que Deus viu que o povo se corrompia cada vez mais. Repito, não é diferente do dia de hoje, dos dias de hoje. O povo cada dia mais se corrompe, cada dia aparece uma coisa nova de pecado na terra. Cada dia acontece uma situação que deixa nós cristãos muito tristes. E nesse tempo em que Deus olhou do céu e viu que sacrificar um animal não seria algo tão perfeito, tão abundante, para que fosse perdoado os pecados dos seres humanos daquela época. Deus olhando do céu, ele teve misericórdia de nós, porque ele sabia que se ele não fizesse nada por nós, imagina nós estarmos até hoje colocando holocaustos diante de Deus para perdoar o nosso pecado. Eu penso assim, não existiria mais nenhum holocausto, o povo já estava redondamente no pecado pior do que estão. Aliás, nem sei se existiríamos, porque não foi suficiente a morte de animaizinhos puros e perfeitos em cima de um holocausto oferecido a Deus para perdão dos nossos pecados. Não era mais suficiente para o perdão dos pecados daquele tempo.
Aí Deus teve uma brilhante ideia. Aí Deus agiu. Esse Deus é maravilhoso, ele age na hora certa. Nem antes nem depois. E ele agiu na hora certa. Vou enviar meu filho que está aqui comigo. Jesus já estava com Deus. Vou enviar meu filho lá na terra, nas partes mais baixas da terra, para que ele mesmo seja sacrificado pelo pecado de todos. Com certeza Deus sabia o que ele estava fazendo e que sabia que não ia ser fácil para seu filho. Mas aí que mostra para mim, para você, meu amado, minha amada, o grande amor de Deus pela criação que ele mesmo criou. Ele nunca nos abandonou. Aí Deus, olhando para a criação do homem e da mulher que ele mesmo fez, ele mesmo criou com as mãos dele, ele tomou essa atitude dizendo: eu vou enviar o meu filho único para as partes mais baixas da terra. E lá ele vai viver 3 anos de tempo. 3 anos e meio, 3 anos. E vai viver lá nessa terra dos viventes. O meu filho, que é santo, eu vou fazer ele nascer do ventre de uma mãe. Deus fez o plano lá no céu. E ele é perfeito. Ele escolheu aquela mulher mais santificada da época. Aquela mulher que não conhecia varão. Aquela mulher que nunca teve intimidade com o homem. Nunca tinha contaminado o seu corpo no pecado. Que era Maria. Deus escolheu Maria, aquela jovem santificada por Deus naquela época. E Deus avisou Maria que desceria sobre ela o poder do Altíssimo e que ele geraria um filho no seu ventre e o nome chamaria Jesus. E assim Deus fez. Desceu sobre Maria o Espírito Santo, e ele poderoso para fazer do nada tudo. Nosso Deus é poderoso para fazer do nada, fazer tudo, e perfeito ainda. Deus, através do Espírito Santo tocando no ventre de Maria, Deus gerou aquele bebê mais lindo dentro do ventre de Maria, mãe de Jesus. No tempo determinado, aquela criança nasceu. Já nasceu sendo provado. Não tinha hospedagem para ele no dia do nascimento de Jesus. Maria e José, ela já com dores, nós que somos mulheres sabemos o que é isso, o prézinho para ganhar o neném, né? Ela já com dores, com contrações, e nenhuma porta abria para eles lá em Belém. Ia na pousada, não tinha lugar. Ia no outro lugar, não tinha lugar para pousarem e para repousarem e para Maria ter um lugar para ganhar Jesus, porque ela já sentia no seu físico que estava chegando a hora daquela criança nascer. Deus preparou para eles algo muito simples. Deus preparou para eles não um palácio, que os judeus não creem em Jesus, que ele veio até agora, não creem que Jesus veio porque eles pensavam que Jesus vinha como um príncipe. E Jesus veio como alguém muito simples, porque ele é simples, mas é o Todo-Poderoso. E Jesus, Maria e José naquele momento, naquela estrebaria, onde foi o lugar que Deus preparou para a pousada de Maria e José, e aquela criança que era Jesus que estava no ventre. E diz a palavra
que Jesus veio a nascer naquela estrebaria. José envolveu em panos Jesus, colocou em uma manjedoura. Nem cama Jesus teve, nem berço bonito Jesus teve, como seu filho tem, como nossos filhos tiveram. Jesus não teve esse berço bonito. Jesus teve uma manjedoura onde os animais se alimentavam. E José ali enrolou ele em panos e colocou na manjedoura. Onde era uma estrebaria, os animais vinham ali para se alimentar. Olha a simplicidade onde Jesus nasceu. É para ensinar para mim e para você que Jesus, Deus, gosta da simplicidade. Toda exaltação, todo orgulho, toda vaidade, tudo aquilo que você quer se achar, não é de Deus. Porque Deus já começou, Jesus já começou a dar uma lição para nós de humildade quando ele nasceu e foi acolhido em uma manjedoura, em uma estrebaria, onde ali os animais dormiam. E naquele momento que Jesus nasceu, aleluia, os reis magos vieram através de uma estrela que os guiou. Os reis magos trouxeram ouro, incenso e mirra. E ali já começou a perseguição a Jesus do rei Herodes. A história é linda, gente. Mas o Herodes não achou Jesus, porque Deus mesmo avisou José: sai daqui, não vai por este caminho, para que ele desviasse do rei Herodes, que queria matar. Ele disse que queria visitar Jesus, mentira. Ele queria saber onde Jesus estava, para ir até lá e matar Jesus, recém-nascido. Mas Deus que sabe, que ele que fez tudo isso, ele que formou Jesus, ele cuidou de Jesus, cuidou de Maria, cuidou de José, e disse: não vá, não vai por este caminho. E Jesus foi livre de ser morto pelo carrasco rei Herodes. Vitória para Jesus. E ninguém conseguiu matar Jesus. Ele cresceu junto com seu pai em Nazaré, o carpinteiro. Com 12 anos ele já estava no templo falando da palavra de Deus para aqueles homens também, que também eram homens que conheciam a palavra, mas ele estava ali com 12 anos, batendo o recorde em todos que estavam ali, porque ele sabia já daquilo que Deus já tinha ensinado para o seu filho amado. E com 12 anos, Jesus já trocava assuntos da palavra, trocava assuntos de Deus com aqueles homens ali. Ele cresceu. 30 anos. Ele começou o ministério dele. 33 anos. Foram 3 anos cruciantes. 3 anos de sofrimento tremendo. E Jesus crescendo e vivendo. E sabendo que esta terra aqui produz. Tudo que existe nesta terra, os algozes, os homens maus, tudo que existe nesta terra de pecado, de tristeza, de angústia, de sofrimento, de dor, de aflição, de maltrato, Jesus sabe dizer certinho. Porque ele viveu só 3 anos aqui, mas foi o tempo para ele sofrer muito, muito. Ele veio aqui mandado pelo Pai para viver aqui, nos ensinar e deixar para nós um exemplo. Nos humilhemos, fiquemos na presença de Deus como humildes. Não queiramos desejar coisas altas, não que nós não temos o direito de ter coisas boas, coisas caras, não é que nós não temos o direito, mas não fiquem desejando isso mais do que você deseja a presença de Deus.
Deseje sim a presença de Deus na sua vida. Deseje sim a presença do Espírito Santo na sua vida, lá dentro, lá no âmago da sua alma. Não fique desejando coisas materiais, porque isso é secundário. E isso Deus dá também. Ele não nos deixa perecer quando vivemos com Ele, cremos nele, entregamos nossa vida para Ele. As bênçãos decorrentes da obediência, Deuteronômio 28. Se você serve a Deus de todo o seu coração e põe Ele em primeiro lugar na sua vida, as bênçãos correm atrás de você. Dê valor para Deus, dê honra para Deus, respeite Deus, fale com Deus, sirva a Deus na terra, seja exemplo na terra de boas maneiras que você pode aprender com o Espírito Santo. Deus é aquele Deus que nos ensina. E Jesus nos ensinou a sermos humildes, simples como a pomba, mas prudente como a serpente, porque temos que vigiar também. Não podemos ser bobões. Aqui na terra, se você não pedir para Deus a esperteza de uma serpente, não a braveza, não a malignidade da serpente, é a parte que ela é esperta, ela é vigilante. Ela percebe os passos de homens que estão vindo de uma certa distância para passar aquele caminho e ela já fica no bote. Ela já fica preparada para bocar, para picar aquela pessoa que vai passar por ali. Então ela é esperta, ela vigia, ela fica de cabeça erguida. Deus quer que nós também fiquemos com a cabeça levantada para ver onde está o problema, para o inimigo não nos pegar desapercebidos. E é na oração que nós aprendemos a vigiar. É na busca de Deus que nós aprendemos a vigiar. Então, Jesus morreu, aliás, Jesus nasceu e foi colocado numa manjedoura, uma estrebaria para mostrar para nós. Não fique desejando além daquilo que Deus quer te dar. Mas a palavra diz: buscai primeiramente o reino, buscai primeiramente a presença de Deus, a vontade de Deus, o desígnio de Deus. Busque primeiro aquilo que Deus tem para você, para sua família, porque daí as demais coisas que nós precisamos, Deus prepara. Eu sou testemunha disso. Eu sou uma testemunha clara, nua e crua, de que Deus prepara tudo para a gente na hora certa. Tem que esperar. Tem que saber falar com Ele. Tem que saber entender a hora de Deus, o tempo de Deus, o jeito de Deus. E para que possamos entender, temos que estar assim com Deus. Temos que estar unidos com Ele em oração, em jejum, leitura bíblica, comunhão com Deus. E ninguém aqui é perfeito, mas temos que buscar a Deus para que o inimigo não nos derrube. Então Jesus, ele deixou uma lição para nós ali. Ele nasceu na simplicidade, sabe? Nasceu, cresceu, obedeceu seu pai José, seu pai adotivo, e depois chegou na hora certa. Ele se ofereceu ao pai. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas sobretudo, Deus, faça a tua vontade. Isso tudo para mostrar, porque Jesus era Deus e era homem. E quando ele pede para Deus, se fosse possível Deus passar isso dele, a morte dele, ele estava mostrando para nós o lado humano nosso. Que às vezes nós temos medo, que às vezes nós nos sentimos fracos, às vezes nós nos sentimos incapazes de passar por aquilo que Deus quer que passemos. Nós nos sentimos incapazes para aquilo que Deus está pedindo para nós fazermos, da maneira que Ele quer, e às vezes nós nos sentimos incapazes de fazer. Parece que nós não temos estrutura para fazer. E lembre de Jesus, porque Jesus ali lhe falou como homem. Ó Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível, Deus, que eu não precise morrer. Ali ele falou como homem, carne, não como Deus.
E isso deixou para nós uma lição. Nós também às vezes temos medo. Nós às vezes trememos, a perna treme de medo em certo momento, em certa situação, em certa coisa que estamos vendo, estamos sentindo, estamos vivenciando aquilo. Às vezes a perna treme, o coração bate mais forte. Nós chegamos a ter medo de certas coisas, de certos momentos, o medo vem. Mas Jesus deixou para nós um exemplo. Ele também queria, como homem, não, era difícil ele imaginar sofrer tanto como ele sofreu e morrer na cruz do Calvário. Mas ele disse: sobretudo, Pai, faça a tua vontade. É assim que eu e você temos que ser. Tá difícil, Pai, a situação, Pai. Tá difícil a prova que eu estou passando. Tá difícil o momento, mas você não tem outro jeito, Pai. Faça a tua vontade. Mas me dá força para mim vencer. Me dá sabedoria para mim entender. Me dá discernimento das coisas para mim entender. O para que o Senhor está me levando por este caminho. Para que o Senhor está fazendo com que eu passe por isso. Nunca reclame. Mas nós podemos falar para Deus: Senhor, me explique, Paizinho. Abba, Pai. Abba, Pai. Paizinho, me explica para quê? Por quê? Para que o Senhor está permitindo? O que o Senhor quer comigo? Você está querendo saber o que Deus quer com você. Você não vai estar reclamando. Reclamar já é outro sentimento que Deus não quer. Mas você perguntar para Deus o que você tem que fazer para agradar Ele, o que você tem que fazer para vencer aquela luta, é Ele que quer revelar mesmo para nós. Jeremias 33:3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Então, nessa hora que chegou o dia da morte do nosso Jesus amado, Ele mostrou para nós que o ser humano tem medo. Mas Ele acreditou: faça a tua vontade. Porque a vontade de Deus, gente, é a melhor vontade, é a perfeita vontade, é a deliciosa vontade, é a gloriosa vontade, é a vontade que vai nos trazer paz, vai nos trazer libertação, vai nos trazer vitória. A vontade de Deus nos traz vitória. Então diga assim para Deus: tá difícil, não estou entendendo, me ensina, me revela, e o meu desejo é este, mas se não for o desejo do Senhor do jeito que eu penso, faça a tua vontade. Olha, quando você liberar isso, Deus trabalha por você. Quando você libera para Deus fazer do jeito dele, porque Deus honra nosso coração. Então nós temos que ter um coração aberto. Faça a tua vontade, ó Deus da minha vida. Quando você libera para Deus fazer do jeito dele, automaticamente Deus move em nosso favor. Eu sei, eu tive experiência já disso. Sabe? Tem gente que fica ali segurando a rédea. Não, tem que ser do meu jeito. Põe o pezinho na tranca. Não faz isso não. Não queira do seu jeito. Mas fale com Ele. Faça a tua vontade. Do jeito que o Senhor fizer. Não tenha medo do jeito que Deus quer fazer. A melhor maneira é o jeito que Deus quer fazer para nós. A melhor maneira é a maneira que Ele quer resolver para nós. A melhor maneira é aquela que Ele quer fazer para nós, para nossa família. Então, creia nele, confia nele, Ele não faz nada errado. Deus não é Deus confuso. Deus não é Deus tirano, jamais, jamais. Jamais Deus é Deus tirano, jamais. Ele é o próprio amor. Essa palavra que está faltando muito no século 21 agora. Amor. Não é o amor eros, é o amor de Cristo. A vontade de Deus, a vontade kairós de Deus. O amor ágape do Pai. É o amor ágape. É esse amor que nós temos que ter um pelos outros, sem interesse,
sem ciúme, sem inveja. Eu amo e eu quero que o Senhor abençoe aquela pessoa, aquela família. É o amor ágape, é o amor de Deus. E o tempo de Deus é o tempo kairós. E é o tempo agora de pedirmos para Deus que tenhamos esse amor ágape, que é o mesmo amor que Deus nos ama. Então, meus amados, é isso que Deus me colocou aqui hoje. Eu nem sabia que eu ia falar. Sempre é assim, Deus coloca na minha boca na hora. E Jesus morreu. Na verdade, a morte não matou ele. Não. Ele mesmo se entregou para que a vida dele cessasse naquele momento. Quando ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito, Deus. Está consumado. Ele se entregou para morrer. A morte não veio até Jesus na cruz e falou assim: vai morrer. Não. Ele mesmo, morte, toma posse do meu corpo, porque eu vou fazer isto por amor à humanidade. Eu vou fazer isto, morrer pelas vidas perdidas. Eu agora, morte, pode tocar em mim. Porque após a morte tocar em mim e eu morrer, eu abro a porta do céu para um povo que estava terrivelmente perdido, sem salvação, sem certeza de salvação, sem certeza de vitória. Estavam todos cegos, perdidos na mão de Satanás. E Jesus foi na cruz e ele se entregou para o Pai. O diabo não matou ele, não. Eu acho que nessa hora o diabo teve a maior decepção, né? Mas é assim que nós temos que ser. Deixe que a vontade de Deus cumpra na nossa vida, seja ela qual for, seja em qual for a área que você está precisando, que Deus reaja por você, que Deus haja por você, que Deus faça por você, seja qual for a área. Se entregue na mão de Deus e fale para Ele. Faça do seu jeitinho, Deus. Faça, não tenha medo de se entregar para a vontade de Deus. Você vai fazer a melhor coisa. Resolva a minha vida, a minha família, os meus problemas da forma que o Senhor quiser. Eu nem vou falar nada a Deus. Eu creio em Ti, sei que o Senhor tem o melhor para mim, como Jesus fez. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Então, o diabo não matou Jesus. Jesus se entregou por nós, liberalmente, amorosamente. Esse Jesus, olha, falta palavras para mim dizer desse Jesus. Ele é tudo para mim. E Ele é tudo para você, não é? Entenda isso. Jesus tem que ser tudo para você. Não se preocupe com a simplicidade. Deus está na simplicidade. E Jesus entregou o Espírito dele a Deus. E está consumado. Está consumado. E o Espírito de Cristo, da vida dele como homem aqui na terra, ele volta para Deus. E 40 dias após a morte desse santo de Israel, que é Jesus Cristo, o Messias, ainda 40 dias ele ficou aqui na terra após a ressurreição, porque ele foi para a terra 3 dias, como foi dito pela profecia. Em 3 dias ele ressuscitaria, e Deus fez com que ele ressuscitasse na manhã de domingo. Que as mulheres foram lá para levar cheiros, perfumes, para ver se viam Jesus ainda no túmulo.
A pedra já tinha sido revolvida e Jesus já tinha ressuscitado bem de manhãzinha. E ele ressuscitou após 40 dias aqui na terra. Ele disse para os discípulos: eu vou voltar para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sem alguém maior para cuidar de vocês. Eu vou embora, ascensão ao céu com meu Pai novamente. Mas eu vou e envio o Espírito Santo, que vos ensinará todas as coisas. E estará convosco na sua tribulação, na sua dificuldade, na sua tristeza. Eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Espírito Santo. Assim que eu for, o Espírito Santo virá. Aleluia, até que Jesus falou: fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eram 500 pessoas, foram indo embora lá no cenáculo. Ficaram só 120 pessoas no cenáculo, orando como Jesus falou: fique, busque, até que do céu receba poder. 120 ficaram, permaneceram, não foram embora, continuaram orando. E 10 dias após Jesus ter subido ao céu, o Espírito Santo desceu. Está lá em Atos capítulo 2, o dia do Pentecoste. Aí é maravilhoso. Aí tinha uma promessa que Jesus assentaria à direita do Pai. E ele está hoje assentado à direita do Pai, onde Deus deu para ele todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus é o Todo-Poderoso, além dele não há ninguém. Porque Deus, o Pai, Deus, o Criador, o deu para ele todo o poder. Honrou ele por causa do quê? Da obediência. Jesus foi obediente, foi o primeiro a deixar exemplo para nós de obediência ao Pai. E este mesmo exemplo, Deus quer que nós sigamos. Sejamos obedientes como Jesus foi. Ah, irmã Lisete, mas ele era Deus. Sim, mas era homem também. Eu já disse que ele teve 2 tipos. Ele era homem, mas era Deus. Só que ele era muito ligado com Deus. Oração, jejum, monte, madrugada com Deus. E por isso ele venceu. E isto é para nós também. Ligados com Deus ali em oração, santidade de vida, comunhão com Deus, jejum, madrugada com Deus, nós também venceremos. Ele venceu, deixou um exemplo para nós. Sigamos o exemplo. Aí nós também seremos mais que vencedores aqui na terra, até que Jesus volte e nos leve para Ele também um dia. Deus, eu te agradeço por esta mensagem linda, maravilhosa, que eu jamais teria condição de falar da maneira que eu falei de mim mesma. De mim mesma, não. Eu não teria esta palavra tão linda, profunda, santa, purificadora e poderosa. De mim eu não teria essa condição, Pai. Mas como eu me entreguei a Ti, me entrego. É esse vaso que eu quero ser, é esse instrumento que eu quero ser. Eu me entrego a Ti, Pai, e eu quero me entregar a Ti cada dia mais. Faça de mim como Tu quiseres, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a minha Tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu estou aqui, Pai, para receber. Em nome de Jesus. E eu quero agora abençoar os meus amados, Pai, que entraram nessa live já neste momento e aqueles que entrarão depois. Pai, eu quero que este povo compartilhe, Pai, esta live, para que outros ouçam esta mensagem tão gloriosa que só o Senhor podia dar para que eu falasse desta forma. Só o Teu Espírito poderia me usar desta forma. Que eu desapareça mesmo, Senhor, e que o Senhor apareça na minha vida em todos os momentos da minha vida. Guarda a minha vida aqui na minha casa, meus vizinhos. Guarda minhas filhas, Pai. Genro, Pai. Netos, Pai. Bisnetos, Senhor. Guarda a casa de cada filha, Senhor. Guarda a casa deles para mim. Guarda a minha família debaixo das Tuas asas. E guarda cada um que está nesta live e a família deles também. Queima todo o mal em nome de
Jesus. Amém, queridos? Olha, 15 para 10, né? Graças a Deus eu cheguei da igreja, né? Que hoje foi a ceia do Senhor na igreja, o Brasil para Cristo, aqui na Vila Esperança, Pastor Valmir. Foi uma maravilha o culto. E eu cheguei com aquele desejo de falar mais de Deus. Nossa, eu estava assim, transbordando de vontade de falar do amor de Deus, dessa graça de Cristo. E não sabia eu tudo que Deus falou na minha boca. Eu não sabia eu que Deus me colocaria nessa meta. Realmente eu não sabia o que eu ia falar. Mas a Bíblia fala mesmo que não é para se preocupar. Porque é o Espírito de Deus que coloca na nossa boca. Por isso que temos que estar preparados. Você, pregadora, você, pregador, esteja cada dia mais em comunhão com Deus, preparados para pregar a palavra de Deus. Tá bom? Amo vocês. Muita gente entrou aqui. Eu agora vou assistir a live, tá? Mandar para o canal lá no YouTube, tá? E você compartilhe. Entre no meu canal no YouTube e se inscreva lá. Irmã Lisete Ribeiro. Se você entrar no canal, vai aparecer uma letra inscrever-se. Você clica. Vai aparecer um sininho, clica. Vai aparecer uma letra todas, clica no todas. Toda vez que eu entrar aqui em live, o YouTube te avisa, mas tem que ser inscrito. Tá bom, amados? Amo vocês, uma feliz semana na graça e na maravilha de Cristo, no amor de Deus, na misericórdia de Cristo sobre nós e nossa família. Tá bom? Fiquem com Deus, amo vocês, oro por vocês, tá? Ore por mim também. Combinado? Fiquem com Deus. Shalom!